Bom dia, meu amado irmão, minha querida irmã. Eu te abençoo em nome de Jesus, nesta nova manhã, e acolho você neste momento de oração, que não é apenas mais um vídeo, mas um encontro real com a presença viva de Deus. Não é coincidência que você esteja aqui agora. Não é por acaso que, em meio a tantos compromissos, distrações e cansaços, você parou para ouvir esta oração. O Espírito Santo te trouxe até aqui. O Pai preparou este tempo como um presente para o teu coração, como um abraço invisível que alcança exatamente o ponto em que você mais precisa de cura, de conforto e de direção. Talvez você esteja começando este dia com muitas preocupações. Talvez o seu peito esteja apertado por causa de problemas na família, dívidas, enfermidades, solidão ou lembranças que doem. Talvez você tenha passado uma noite difícil, tenha chorado em silêncio, tenha sentido medo do futuro ou vergonha do passado. Mas agora, meu irmão, minha irmã, eu convido você a respirar fundo, a desacelerar por alguns instantes e a deixar que esta oração se torne como um rio de água limpa, lavando a sua mente, o seu coração e a sua alma. Este é um tempo sagrado entre você e o Pai amado. Feche, se puder, os seus olhos, coloque a mão sobre o seu peito e vá dizendo com simplicidade: Pai, eu estou aqui. Fala comigo neste dia. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã, reconhecendo com reverência e amor que Tu és o princípio e o fim de todas as coisas, o Deus eterno, que nunca perde o controle, que nunca chega atrasado, que nunca se cansa de cuidar de nós. A Tua misericórdia se renova neste amanhecer, e com ela também se renova a nossa esperança. Por isso, antes de fazermos qualquer pedido, nós queremos Te adorar pelo que Tu és. Tu és santo, justo, bom, fiel, poderoso, mas também és o Pai que se inclina para ouvir o sussurro da nossa oração, o Pai que conhece cada lágrima que derramamos, o Pai que vê até mesmo os pensamentos que não sabemos colocar em palavras. Nós Te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo fôlego que enche os nossos pulmões, pela oportunidade de recomeçar. Obrigado porque enquanto dormíamos, o Senhor velava por nós. Quantas vezes fomos guardados de perigos que nem sequer percebemos. Obrigado pela família que temos, ainda que seja imperfeita, pelas pessoas que o Senhor colocou na nossa história, pelo alimento de cada dia, pela casa que nos abriga, pelas pequenas e grandes bênçãos que muitas vezes nós não enxergamos, mas que são sinais concretos do Teu cuidado silencioso. Ensina-nos, Pai, a cultivar um coração agradecido, a reconhecer que tudo o que temos de bom vem de Ti e que nada do que recebemos é merecido, mas é fruto da Tua graça. Que a nossa gratidão não seja apenas um hábito de palavras fáceis, mas se torne um estilo de vida, expresso em atitudes que Te honram, em escolhas que refletem o amor que recebemos de Ti. Pai amado, nós também reconhecemos que ainda há em nós muitas áreas que precisam ser curadas e transformadas. Por isso, nesta manhã, pedimos que o Teu Espírito Santo visite profundamente o nosso interior. Entra, Senhor, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, na nossa memória, nas lembranças que ainda nos ferem, nos medos que nos paralisam, nas culpas que carregamos como um peso sobre os ombros. Retira de nós o ressentimento, o orgulho, a inveja, a amargura, a ansiedade que rouba a nossa paz. Tira de nós o coração de pedra, insensível à Tua voz, e nos dá um coração de carne, dócil, manso, disposto a aprender, disposto a amar de novo, disposto a perdoar. Forma em nós um espírito reto, íntegro, coerente, que não viva de aparências diante dos outros, mas que seja verdadeiro diante de Ti, mesmo quando ninguém está vendo. Purifica-nos, Senhor, com o fogo do Teu Espírito.
Queremos ser moldados pelas tuas mãos, como barro nas mãos do oleiro. Apaga em nós o que não vem de ti e reacende o que nasceu no teu coração para nós. Que a nossa vida não seja dividida entre momentos em que te buscamos e momentos em que te ignoramos, mas que tudo o que fizermos, em cada hora deste dia, seja vivido na tua presença. Senhor, nós te pedimos proteção para este dia. A tua palavra nos diz que o Senhor ordena aos teus anjos que nos guardem em todos os nossos caminhos, e nós nos apoiamos nessa promessa. Que o teu anjo acampe ao nosso redor, guardando-nos de todo o mal, livrando-nos de acidentes, de violência, de perigos visíveis e invisíveis, de decisões impensadas, de pessoas mal intencionadas, de palavras que ferem e de situações que querem nos derrubar. Que o nosso sair e o nosso voltar sejam protegidos por ti. Ao sairmos de casa, dá-nos a consciência de que não caminhamos sozinhos. Ao voltarmos para casa, que possamos perceber, ao olhar para trás, quantas vezes a tua mão nos sustentou. Seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso refúgio seguro em meio às tempestades. Esconde-nos, Senhor, debaixo das tuas asas. Guarda-nos no esconderijo do Altíssimo, para que possamos descansar mesmo quando o mundo ao redor estiver agitado. Pedimos também, Pai, sabedoria para enfrentarmos os desafios que nos esperam. Tu sabes o que vamos encontrar neste dia. Conversas difíceis, decisões importantes, situações inesperadas, tentações sutis, cansaços profundos. Por isso te pedimos, enche-nos com a sabedoria que vem do alto, aquela que é pura, pacífica, mansa e misericordiosa. Que o teu Espírito nos lembre de tuas promessas nos momentos de fraqueza, que nos oriente quando estivermos diante de escolhas, que nos fortaleça quando o desânimo tentar nos vencer. Não queremos ser guiados pelas emoções instáveis, nem pelos impulsos da nossa carne, mas pela direção tranquila e firme do teu Espírito. Que toda palavra que sair da nossa boca seja temperada com graça, que traga edificação, consolo e verdade, e não destruição, fofoca ou murmuração. Abençoa, Senhor, os nossos relacionamentos. Onde hoje houver contenda, que a tua paz seja semeada. Onde houver distância, que o perdão construa pontes. Onde houver frieza, que o teu amor reacenda o afeto. Abençoa, Pai, a nossa família. Visita cada lar representado nesta oração. Entra em cada cômodo destas casas com a tua paz. Que toda atmosfera de confusão, de opressão, de gritos, de desrespeito e de hostilidade seja substituída por um ambiente de diálogo, de respeito, de ternura e de perdão. Cura feridas antigas, Senhor, feridas de palavras ditas em momentos de ira, feridas de ausência, de rejeição, de traição, de abandono. Restaura casamentos que estão frios. Renova alianças que foram desgastadas pelo tempo. Reaviva o amor entre marido e esposa, pai e filhos, mãe e filhos, irmãos entre si. Que os lares se tornem altares de adoração, lugares onde o teu nome é honrado, onde tua presença é desejada, onde o teu reino de amor, justiça e misericórdia se manifesta no cotidiano. Nós te apresentamos também, Pai, os filhos e as filhas destas famílias. Cobre-os com o teu manto de proteção. Guarda-os nas escolas, no trabalho, nos caminhos, nas amizades, nas redes sociais, nas escolhas que fazem em segredo. Livra-os das más companhias, da violência, da promiscuidade, das drogas, da depressão, da confusão de identidade e de todos os ataques que querem roubar o propósito que tu tens para eles. Que cresçam em sabedoria, em estatura e em graça diante de ti e diante das pessoas. Que tenham o coração sensível à tua voz desde cedo. Que sintam o desejo de te buscar, que sejam luz por onde passarem. Dá aos pais, Senhor,
discernimento e paciência. Ajuda-os a educar com firmeza e amor, não segundo a cultura do mundo, mas segundo os teus princípios. Abençoa também o nosso trabalho, Senhor. Abençoa aqueles que têm um emprego, para que possam exercê-lo com responsabilidade, ética, alegria e excelência, não como quem trabalha apenas para agradar pessoas, mas como quem serve a Ti em tudo o que faz. Que sejam instrumentos de paz, de diferença, de integridade em seus ambientes de trabalho. Para aqueles que estão desempregados ou com medo de perder o emprego, nós suplicamos: abre portas, Pai. Conduze-os às oportunidades certas, prepara encontros que vêm de Ti, concede favor diante de pessoas e autoridades, que a provisão venha de Ti e que o pão de cada dia não falte à mesa. Ajuda-nos a confiar em Ti como Deus que supre as nossas necessidades e não como quem vive escravo da ansiedade por causa do amanhã. Dá-nos também equilíbrio para administrar aquilo que recebemos, para usar com responsabilidade, generosidade e sabedoria, lembrando que tudo é Teu e nós somos apenas administradores da Tua graça. Colocamos diante de Ti a nossa saúde. Senhor, Tu conheces cada célula do nosso corpo, cada órgão, cada sistema que funciona dentro de nós. Toca agora, Pai, nas pessoas que estão enfermas, seja com dores físicas, doenças diagnosticadas, enfermidades desconhecidas, seja com feridas emocionais ou espirituais que ninguém vê. Visita, Senhor, leitos de hospitais, quartos silenciosos, corações abatidos. Tu és o Deus que cura, ontem, hoje e para sempre. Estende a Tua mão de poder sobre aqueles que clamam por restauração. Dá sabedoria aos médicos, dá eficácia aos tratamentos, fortalece o corpo, renova as forças, afasta o medo e a angústia que acompanham a dor. Que a paz que vem de Ti seja como um remédio para a alma, trazendo calma onde havia desespero. Pai amado, nós também Te apresentamos os nossos medos e ansiedades. Quantas vezes temos sido dominados por pensamentos negativos, por cenários de derrota que criamos na mente antes mesmo das coisas acontecerem. Quantas noites mal dormidas, quantas horas perdidas tentando controlar o que não está em nossas mãos. Mas hoje, Senhor, nós escolhemos pela fé descansar em Ti. Queremos lembrar que mesmo quando tudo ao nosso redor parece fora de controle, o Teu trono continua firme. Tu não perdes o governo da nossa história. Dá-nos a paz que excede todo entendimento, aquela paz que guarda o coração e a mente, e não depende das circunstâncias. A paz que Jesus prometeu, quando disse que nos deixaria a sua paz, não aquela que o mundo dá, frágil e passageira, mas uma paz profunda e duradoura. Que mesmo em meio ao caos, tenhamos serenidade, mesmo em meio à dor, tenhamos esperança. Mesmo sem ver soluções imediatas, tenhamos a certeza de que Tu estás trabalhando em nosso favor. Abençoa, Senhor, os nossos planos e projetos. Que nada façamos por vaidade, orgulho ou impulso, mas sempre buscando a Tua direção. Que cada decisão importante seja levada em oração, seja colocada diante de Ti, para que o Teu Espírito confirme com paz o que vem de Ti e interrompa, com amor, o que não faz parte da Tua vontade. Ensina-nos a não forçar portas fechadas, a não insistir em caminhos que Tu já nos mostraste que não são Teus. Que tenhamos a coragem de obedecer, mesmo quando não entendemos tudo. Como Abraão, que saiu sem saber exatamente para onde iria, mas confiou na Tua fidelidade, nós também queremos aprender a caminhar pela fé e não pela vista, confiando que os Teus planos são maiores e melhores do que os nossos. Fortalece, Pai, a nossa fé, que ela não seja frágil nem superficial, baseada apenas em emoções ou em momentos de euforia espiritual, mas que seja firme, construída sobre a rocha que é Cristo. Quando os ventos soprem com força,
Quando as águas tentarem inundar a nossa casa interior, que a nossa confiança não desmorone, porque está firmada em Ti. Lembra-nos das vitórias que já vivemos contigo, dos livramentos que o Senhor já nos deu, das orações respondidas que esquecemos. Que essas memórias se tornem âncoras nos dias difíceis. Que nunca percamos de vista a cruz, onde Tu nos mostraste o Teu amor de forma definitiva, e a promessa de que estarás conosco todos os dias até o fim. Oramos também, Senhor, pelos nossos amigos e irmãos na fé. Onde houver tristeza, derrama consolo. Onde houver solidão, faz com que a Tua presença seja percebida de maneira suave e real. Onde houver cansaço, traz refrigério. Usa-nos, Pai, como instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Que sejamos palavras de ânimo para quem está desanimado, ombro para quem precisa chorar, braços estendidos para quem precisa de ajuda. Que a comunhão entre nós seja reflexo do Teu reino, marcada por amor verdadeiro, por serviço humilde e por perdão sincero. Intercedemos, Senhor, por aqueles que ainda não Te conhecem, por familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos que vivem longe da Tua presença e talvez nem saibam o quanto precisam de Ti, que eles possam ter um encontro verdadeiro contigo. Abre os olhos espirituais deles, remove os obstáculos, quebra as resistências, toca naquilo que nenhuma palavra humana é capaz de tocar. Usa-nos como mensageiros do Teu amor, não com arrogância, mas com mansidão e respeito, com ousadia e sabedoria, para que por meio do nosso testemunho e das nossas atitudes, muitos sejam atraídos para a luz do Teu Espírito. Dá-nos discernimento espiritual, Senhor, num mundo tão barulhento, tão cheio de vozes, opiniões e distrações. Ensina-nos a reconhecer a Tua voz, a separar o que é santo do que é profano, a não negociar valores, a não relativizar a verdade. Que o Teu Espírito seja o nosso conselheiro em cada decisão. Dá-nos olhos espirituais para enxergar além do que é visível, para perceber o que está por trás das aparências, para não cairmos em enganos bem disfarçados. Que a Tua palavra seja o nosso padrão, a nossa medida, a nossa bússola, e não as tendências do momento ou a pressão da maioria. Senhor, nós consagramos a Ti os dons, talentos e capacidades que recebemos. Tudo o que sabemos fazer, tudo o que conseguimos realizar, vem de Ti e para Ti deve voltar. Que não usemos nada disso para nos engrandecer, mas para servir, para edificar, para consolar, para evangelizar. Abre oportunidades para que sejamos úteis e frutíferos. Ajuda-nos a reconhecer talentos que temos desprezado, habilidades que não valorizamos, e a colocá-los à Tua disposição. Dá-nos um coração ensinável, humilde, disposto a aprender, a ouvir conselhos, a aceitar correção sem endurecer. Que o Teu Espírito nos discipline com amor e que amemos a verdade, mesmo quando ela nos confronta e nos chama à mudança. Ajuda-nos também, Senhor, a administrar bem o tempo que recebemos hoje. Que não desperdicemos minutos preciosos com aquilo que é vazio e fútil, com discussões inúteis, com distrações que roubam a nossa paz e a nossa concentração. Dá-nos equilíbrio entre trabalho e descanso, entre responsabilidades e momentos de oração, entre fazer muitas coisas e simplesmente estar contigo em silêncio. Ensina-nos o valor de parar, de aquietar a alma, de escutar. Que possamos lembrar, em meio à correria, que muitas batalhas se vencem não com barulho, mas com confiança no Senhor, que luta por nós. Dá-nos, Pai, um espírito generoso, que não sejamos apegados ao que temos, como se fôssemos donos absolutos, mas que reconheçamos que tudo é Teu. Ensina-nos a repartir, a ajudar, a ofertar com alegria, não por obrigação, não por aparência, mas por amor. Que a ganância, o medo de faltar, o egoísmo que nos fecha para a dor do outro, sejam vencidos pela certeza
de que quem confia em ti não será envergonhado. Ensina-nos também a perdoar de verdade. Quantos corações carregam mágoas antigas, lembranças de palavras duras, de injustiças, de humilhações. Senhor, liberta-nos do veneno do ressentimento, porque ele corrói a alma e impede que experimentemos a plenitude da tua paz. Assim como fomos perdoados por ti, assim como Jesus nos perdoou sem que merecêssemos, dá-nos a coragem de perdoar aqueles que nos feriram. Que o perdão não seja apenas um discurso bonito, mas uma decisão diária de soltar, de entregar nas tuas mãos, de não alimentar o ódio. Pai, queremos ser obedientes à tua voz, mesmo quando isso nos tira da zona de conforto. Que confiemos mais na tua palavra do que nas nossas próprias opiniões. Que, quando tu nos chamares para algo, possamos responder com prontidão, certos de que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo quando não entendemos tudo o que está por trás dela. Pai amado, nós pedimos paz interior, não a paz superficial que depende de tudo estar dando certo, mas a paz profunda que Jesus prometeu, aquela que permanece mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Que essa paz seja como um guarda no nosso interior, impedindo que o medo e a inquietação dominem o nosso coração. Que ela silencie as vozes da preocupação exagerada, cure a ansiedade, coloque os nossos pensamentos em ordem. Que possamos acordar e dormir com o coração em repouso, sabendo que o Senhor vela por nós, que nada escapa aos teus olhos e que nenhum detalhe da nossa vida é pequeno demais para ti. Senhor, muito obrigado, porque sabemos que tu estás nos ouvindo. Não porque merecemos, mas porque tu és gracioso. Consagramos a ti este dia, todos os nossos passos, todos os encontros que teremos, todo o bem que poderemos fazer e até mesmo as dificuldades que possamos enfrentar. Que ao longo das horas possamos lembrar desta oração e renovar nela a nossa confiança. Que a tua graça nos acompanhe em cada momento, que o teu Espírito Santo nos lembre, no íntimo, que somos amados, escolhidos e guardados por ti. Em nome de Jesus, nós oramos, crendo que o Senhor já está agindo, muito além do que podemos ver, pedir ou imaginar. Amém. Pai amado, continuando diante de ti, nós queremos abrir ainda mais o nosso coração, sem máscaras, sem defesas, sem medo de nos mostrarmos frágeis, porque sabemos que, diante de ti, podemos ser totalmente verdadeiros. Tu nos conheces pelo nome, conheces a nossa história inteira, conheces os dias de alegria e os dias de vergonha, os momentos em que fomos fiéis e aqueles em que caímos. Por isso, hoje nós te pedimos, com profundidade, vem, Senhor, visitar as raízes da nossa vida. Vai até o início da nossa história, vai até a infância, aos primeiros medos, às primeiras rejeições, às primeiras palavras duras que ouvimos, e derrama o teu bálsamo de cura nessas memórias. Onde fomos marcados pela rejeição, marca-nos agora com o selo do teu amor. Onde nos sentimos abandonados, mostra-nos que tu estavas lá e que nunca nos abandonaste. Onde fomos feridos por quem deveria ter nos protegido, cobre-nos com a tua paternidade perfeita e fiel. Espírito Santo, sopro de Deus, vem sobre nós nesta manhã, como um vento suave, como uma brisa que acalma a tempestade. Tu que és o Consolador prometido por Jesus, consola o nosso coração inquieto, acolhe os nossos gemidos silenciosos, interpreta até aquilo que não conseguimos dizer. Intercede em nosso favor com súplicas que vão além das nossas palavras e alcançam o coração do Pai. Entra nos cômodos escondidos da nossa alma, nas gavetas trancadas da nossa mente, nos lugares internos que até nós temos medo de visitar, e ali acende a tua luz. Onde há escuridão, traz claridade. Onde há confusão, traz entendimento. Onde há vergonha, traz perdão. Onde há desânimo,
Reacende a chama da esperança. Não queremos apenas sentir algo passageiro, queremos uma transformação profunda, daquelas que mudam a forma como enxergamos a nós mesmos, como enxergamos o próximo e como enxergamos a vida. Senhor, nós te pedimos também a graça da entrega. Quantas vezes dizemos que confiamos em Ti, mas seguramos com força as rédeas da nossa história, tentamos controlar tudo, decidimos segundo o nosso medo e não segundo a Tua voz. Hoje nós te pedimos, Pai, ensina-nos a arte de entregar o passado ferido nas Tuas mãos, para que ele não mande mais no nosso presente, entregar o futuro incerto, para que ele não roube a alegria de viver o hoje, entregar as pessoas que amamos, reconhecendo que Tu cuidas melhor delas do que nós, entregar os nossos sonhos, projetos e planos, para que sejam moldados por Ti e não pelas pressões deste mundo. Dá-nos coragem para soltar aquilo que não vem de Ti, para renunciar caminhos que parecem seguros aos olhos humanos, mas que nos afastam da Tua vontade. Que possamos dizer com sinceridade: Pai, seja feita a Tua vontade e não a minha, porque Tu me conheces melhor do que eu mesmo. Pai querido, queremos também Te pedir que renoves a nossa identidade em Cristo. Quantas vezes nos definimos pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas limitações, pelas etiquetas que o mundo nos colocou. Mas a Tua palavra diz que em Cristo somos nova criação, que as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Ajuda-nos a crer nisso de verdade, a não ficarmos presos à culpa, ao rótulo de fracassado, de incapaz, de indigno. Ensina-nos a nos enxergar como Tu nos vês, filhos e filhas amados, escolhidos, justificados pelo sangue de Jesus, chamados para viver uma vida frutífera. Retira de nós toda a voz interior que nos condena sem misericórdia, que nos acusa o tempo inteiro, que sussurra que não somos bons o suficiente. Cala essas vozes e faz ecoar, dentro de nós, a Tua voz dizendo: Tu és meu filho amado, Tu és minha filha amada, eu me agrado de Ti, não por causa do Teu desempenho, mas por causa da minha graça. Senhor, nós também intercedemos pela cidade onde vivemos, pelo bairro, pela rua, pelo lugar em que colocaste os nossos pés. Olha para as casas ao nosso redor, para as famílias que talvez não Te conhecem, para as pessoas que passam por nós, apressadas, carregando dores que não aparecem no rosto. Derrama sobre esta cidade a Tua misericórdia, que onde hoje domina a violência, a injustiça e o egoísmo, o Teu Espírito levante homens e mulheres de paz, de justiça e de compaixão. Abençoa as autoridades, dá-lhes sabedoria, temor do Senhor e senso de responsabilidade. Livra-as da corrupção, da indiferença, da ganância. Que sejamos, como Teus filhos, luz nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, na forma como tratamos o vizinho, o colega de trabalho, a pessoa desconhecida que encontramos na rua. Que a nossa vida seja um sinal discreto, mas real, de que o Teu reino está entre nós. Nós colocamos diante de Ti, Pai, os nossos ministérios, os serviços que realizamos na Tua obra, seja dentro da comunidade de fé, seja fora dela, no dia a dia. Livra-nos de servir por vaidade, por obrigação, por busca de reconhecimento. Dá-nos um coração de servo, como o de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. Que cada gesto de serviço, por menor que pareça, seja feito com amor e oferecido a Ti. Renova o ânimo daqueles que já estão cansados de servir, de dar, de se doar, talvez sem receber um obrigado. Recorda-lhes que nada passa despercebido diante dos Teus olhos, que cada ato de amor tem valor eterno, que nenhuma semente plantada em Teu nome deixa de produzir fruto. Fortalece as mãos cansadas, firma os joelhos vacilantes, renova o fogo do primeiro amor, para que ninguém desista do chamado que recebeu de Ti. Pai amado, pedimos também que nos ajudes a cuidar melhor do nosso interior, em meio às exigências deste mundo. Vivemos rodeados de notícias tristes,
de cobranças, de expectativas, de comparações, de imagens que nos pressionam a sermos perfeitos. Muitas vezes nos sentimos insuficientes, atrasados, menores do que os outros. Livra-nos dessa armadilha, Senhor. Ensina-nos a descansar na verdade de que o Teu olhar sobre nós é o que importa. Que possamos desacelerar por alguns momentos do dia, para simplesmente respirar na Tua presença, sem pressa, sem roteiro, apenas estando contigo. Que aprendamos a fechar os olhos e dizer: Pai, eu estou aqui, e isso já é suficiente. Que essa simplicidade da oração volte a ser o nosso refúgio, o nosso lugar seguro. Por fim, Senhor, nós te pedimos a graça da perseverança. Não queremos ser pessoas que começam bem, mas desanimam no meio do caminho. Não queremos apenas viver momentos fortes de fé e depois voltar à velha rotina sem ti. Dá-nos firmeza para te buscar todos os dias, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na abundância e na necessidade. Que a nossa vida de oração não dependa de emoções passageiras, mas de uma decisão amadurecida de permanecer em ti. Quando o desânimo bater à porta, lembra-nos da tua fidelidade. Quando as respostas demorarem, lembra-nos de que o tempo está nas tuas mãos. Quando a vontade de desistir for grande, abraça-nos com a tua presença e sussurra ao nosso coração que vale a pena continuar. Sustenta-nos com a tua mão direita poderosa, para que possamos chegar ao fim de cada dia dizendo: até aqui o Senhor me ajudou, até aqui a tua graça me sustentou. E assim, Pai, passo a passo, dia após dia, queremos seguir adiante, confiando, amando e nos abandonando em ti. Meu irmão, minha irmã, eu agradeço de todo o coração por você ter permanecido comigo até o fim desta oração. Que o Senhor recompense a sua fidelidade em buscar a presença dele logo no início do dia, que ele renove as suas forças e encha o seu coração de paz. Se esta oração falou com você, se em algum momento você sentiu o toque de Deus, eu te convido com carinho a deixar nos comentários uma palavra de fé, um amém, ou uma frase curta de confiança no Senhor, para que essa declaração se torne também um gesto concreto da sua fé e, ao mesmo tempo, fortaleça outros irmãos e irmãs que vão ler. Se você desejar, pode também deixar ali o seu pedido de oração, para que continuemos intercedendo juntos. E se esta oração abençoou a sua vida, lembre-se de curtir este vídeo e de se inscrever no canal, ativando as notificações, para que você possa acompanhar as próximas orações e começar cada manhã na presença de Deus. Assim, amanhã nós podemos nos encontrar novamente em mais um momento de oração, de escuta e de descanso no coração do Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz, hoje e em todos os dias. Amém.